A luta por uma sociedade sem manicômios está completando 3 décadas no Brasil. Foi em dezembro de 1987 que 350 trabalhadores da saúde mental, reunidos em Bauru, no interior de São Paulo, assinaram a Carta de Bauru, um manifesto que marcou o início da guinada no tratamento de pessoas com problemas psíquicos graves. Mas essa luta, que começou há 30 anos, ainda é necessária, porque a lógica manicomial continua viva. Para falar um pouco sobre esses 30 anos e a situação atual no tratamento de doentes mentais, a gente conversa agora com o Rogério Giannini, que é presidente do Conselho Federal de Psicologia. Boa noite, Rogério. Seja muito bem-vindo. Boa noite, boa noite. Explica pra gente, por que 30 anos atrás os trabalhadores da saúde mental sentiram então necessidade de lançar essa carta de Bauru? O que trazia esse manifesto? Qual que era a situação naquele momento? A atenção, digamos assim, às pessoas com sofrimento mental intenso, os doentes mentais, como chamava na época, ela era feita basicamente no modelo manicomial, né? Sim. Os casos mais graves, que eram muitos, né? Na verdade havia uma quantidade enorme de pessoas internadas, e esse debate, né, sobre outras possibilidades de cuidado sem ser no manicômio já existia no Brasil, mas já existiam experiências importantes, como a de Trieste, Franco Basaglia na Itália, e isso trouxe esse debate mais intensamente para essa atividade de Bauru, que tirou a Carta de Bauru, que basicamente era um manifesto contra os manicômios, né? Um manifesto antimanicomial. Ele também decidiu a data do 18 de maio como a data da luta antimanicomial no Brasil, que é sempre uma data importante, comemorada, uma data de luta importante. E também pedia, na verdade, que houvesse condições para esse atendimento, né? Depois foi chamado de uma rede substitutiva aos manicômios, que só se caracterizou em 2001, com a Lei 10.216 de 2001, do Paulo Delgado, né, que criou a chamada reforma psiquiátrica e criou a rede substitutiva aos manicômios, que hoje está implantada em todo o Brasil. Que deu origem, então, a essa política pública que começou a transformar esse tipo de Você tratamento. veja que é um processo lento, né? Sim. Que dentre a Carta de Bauru mesmo, entre o SUS de 89, só em 2001 que se Sim. aprova a reforma psiquiátrica. Explica pra gente por que o manicômio não é um ambiente adequado para tratamento dessas pessoas com problemas de saúde mental. É sempre difícil fazer uma defesa tão assim genérica, mas é o seguinte, era importante as pessoas conhecerem como é que eu trabalho nos CAPs, nas residências terapêuticas, nos consultórios de rua, para entenderem o que é o atendimento em liberdade, o que é o atendimento a partir do cuidado, Sim. a partir do acolhimento dessas pessoas que têm uma outra subjetividade, que têm uma outra forma de estar no mundo, para que a gente possa ver na prática o quão infinitamente melhor é o atendimento em liberdade e com cidadania. O atendimento chamado manicomial é o atendimento de privação de liberdade, é o atendimento que isola as pessoas, que institucionaliza as pessoas e que acaba tratando as pessoas não exatamente como humanos. É um sujeito humano desqualificado, um sujeito semi-humano, não totalmente humano. E essas condições sempre historicamente levou a estudos, a prática, a realidade vista no Brasil. Existem denúncias, existem casos como relatados na literatura, nos estudos científicos, de como essas pessoas acabavam sofrendo violências sistemáticas. Isso no Brasil e fora do Brasil, né? A literatura, os filmes falam disso. Enfim. A gente fala, inclusive, que essa luta continua viva porque existe uma onda conservadora nesse Sim. momento e que traz essa lógica da internação, do isolamento de volta à discussão. Por isso que é tão importante, inclusive, vocês vão voltar a Bauru para rediscutir todo esse momento, eu né? acho que é fundamental pensar o seguinte, nós hoje, os manicômios ainda existem, Sim. né? Apesar de que a lei diz assim, você precisa tirar as pessoas do manicômio, né? Então existe todo um processo de desinternação, mas ainda a sobrevivência de leitos manicomiais, de hospícios funcionando ainda no Brasil. E há um certo retrocesso, principalmente nas chamadas comunidades terapêuticas, né? Que é para tratamento de usuários de drogas, principalmente. Principalmente, mas não só, né? Mas que reintroduz a lógica dessas pessoas que têm dificuldade de convivência com a família, na comunidade, né? Serem internadas, serem tratadas isoladamente, que a gente chama do modelo asilar. Que suspende direitos, suspende a cidadania. Sim. E o tratamento, eu acho que a questão da luta antimanicomial, ela tem uma importância estratégica, inclusive cultural,
porque a atenção não é só feita na ideia da liberdade, mas é feita na ideia da participação e dos processos democráticos. Nos CAPs, tudo é decidido em assembleias, as pessoas se mobilizam. Inclusive, uma parte importante da luta antimanicomial são os usuários, que vão estar, inclusive, presentes em grande número. Eles têm um protagonismo dos usuários, eles vão estar presentes em Bauru também. É um momento em todos os setores de se discutir democracia, realmente. E a luta antimanicomial é uma luta fundamentalmente democrática, e os serviços são serviços que... eu sempre trago um exemplo, se eu tiver tempo, mas assim, sabe aquela senhorinha que tinha uma vida, às vezes, pobre do ponto de vista cultural, de participação, etc., e de repente ela começa a participar de movimentos e ela fica mais saudável, ela fica mais alegre, ela enriquece, inclusive, culturalmente, a vida das pessoas que estão em torno dela. Isso é participação. Isto é cidadania. Cidadania faz bem para a saúde, seja a saúde física, seja a saúde mental. Processos de participação são importantes. Luta antimanicomial é fundamental para o debate da democracia. Todos em Bauru, agora no dia 8 e 9. Então, estamos esperando mais de 2.000 pessoas, com uma grande participação de usuários, técnicos, familiares, ativistas. Vai ser uma data importante. Eu convido a todos e todas para estarem lá, para acompanharem nas redes sociais. Se colocar lá Bauru 30 anos, aparece lá os faces, os sites, os blogs que estão discutindo essa questão. E convido a todos e todas a participarem. Bacana, sucesso para vocês nesse encontro, uma discussão realmente muito importante. Muito obrigada pela sua presença aqui, Rogério. Foi um prazer. Obrigada.